Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. A doutrina espírita passada a limpo. E neste momento, convidamos o irmão Julci Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, ouvintes, espectadores, mais um ano que se inicia, mais promessas, mais desejos, enfim, aquilo que tradicionalmente a gente renova a cada mudança de calendário. Então que nesse início de ano, primeira semana, a gente possa cerrar fileiras com aquelas promessas que nós costumamos fazer de sermos mais justos, mais tolerantes, mais amáveis, mais dóceis, mais compreensivos. Porque é necessário para aquilo que desejamos da vida. Todos nós queremos paz, todos nós queremos alegria, todos nós queremos harmonia. E começa por nós todo esse processo. Então, Pai, que sabes muito mais de nós que nós mesmos, que percebe a nossa pequenez, a nossa oscilação, a nossa dificuldade de enfrentamento de nós mesmos. Potencializa, Senhor, a nossa vontade de seguir o Teu dileto Filho, nosso Mestre Jesus, aprendendo com Ele os desígnios das Tuas leis, a fim de que o desejo de paz e de harmonia não seja uma miragem no horizonte de nossas vidas, e sim uma realidade vivida com os nossos e com todos aqueles que nos procuram e que nos cercam. Que seja um grande ano de 2022 com a Tua proteção e com o Teu amparo, Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Nossa lição de hoje, a candeia viva. E disse Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Emmanuel interpreta e nos dá a lição maior, digamos assim. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhe é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes.
Ninguém deve amealhar, as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão, redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. É de pensar. O que o irmão Dilson encontrou no Evangelho para discorrer sobre esse assunto? Vamos tentar, né? Vamos tentar fazermos uma interpretação, quem sabe mais próxima da que Emmanuel desejou. Porque é um ensinamento maravilhoso, Antônio. Maravilhoso. Nós temos aqui muitas... Emmanuel nos traz o que ocorre de forma muito recorrente em nossas vidas, ao nosso entorno, né? No Evangelho, nós temos ali um capítulo que fala sobre a candeia. Não coloquemos a candeia debaixo do alqueire, no capítulo 24, nos itens de 1 a 7. Mas tem um outro, Antônio, que é o capítulo do maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Se nós amarmos nosso próximo como a nós mesmos e entendermos o sentido, e o sentido que o ensinamento lá do capítulo 24 nos traz, pela qual Jesus, ali nós temos um ensinamento pelo qual Jesus, ele explica por que falava por parábolas, porque nem todos conseguiam entender. Hoje nós temos verdades que para mim, no meu ponto de vista, é óbvia, mas é no meu ponto de vista. No vosso ponto de vista pode não ser idêntico ao meu ponto de vista. Outro dia, Antônio, estava falando com uma das trabalhadoras aqui da nossa sociedade espírita, e ela me falando então que passou por maus bocados, passou por muitas dificuldades pessoais, e o que ela queria era colo. Mas cada um que chegava até ela dizia o que ela tinha que fazer no ponto de vista daquele irmão. Então, nós podemos trazer e carregar algumas verdades, mas ela é para mim, no meu ponto de vista. Mas o nosso irmão que está necessitado, por vezes ele quer um colo, ele quer só ser ouvido, ele está necessitado de apenas ser ouvido. O ensinamento que nós temos no Evangelho, no capítulo do amor, então amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Se nós verdadeiramente amar ao próximo, nós vamos primeiro ouvir o nosso próximo. E aí lembrando que Jesus, desde a sua meninice, ele foi só atitudes de amor. Ele nunca imprimiu sobre alguém que não tivesse exemplificado. E por vezes nós queremos que o outro seja, mas nós não damos aquele exemplo, aquela iniciativa nós não a temos. O que o irmão Jussi, que candeia o irmão Jussi encontrou? Pois bem, evidentemente que a maioria de nós, Antônio,
cai na simplificação da interpretação. Qual seja, de que Jesus está falando que aquilo que nós aprendemos nós devemos repartir, nós devemos dividir. Já não é ruim, mas é muito mais. Emmanuel abriu o leque e o Dilson aumentou o leque. Né? O Dilson aumentou. Então, quando Jesus diz ninguém acende a candeia e coloca debaixo do módio, Jesus quis dizer que ninguém que o segue, que segue a sua lei, a lei de Deus e os seus ensinamentos, precisa se esconder, Antônio. Precisa se encolher diante da vida. Jesus nos convoca para a claridade, para nos mostrarmos, para corrermos o risco de iluminarmos e sermos apedrejados como luz. Bah. É só. Está aumentando realmente a responsabilidade de cada um de nós. Essa que tu falaste agora, Jussi, ele colocou bem também. A responsabilidade que cada um de nós tem de não só ficar na dele, digamos assim. Eu estou na minha. Eu vou continuar na minha. Aí a candeia vai para debaixo da cama. Para ser escondida. Então eu preciso entrar lá para poder me mostrar quem eu sou e por que eu estou aqui, por que eu vim para cá. Todos nós, aí que é importante, temos o motivo de estar aqui. Às vezes a pessoa diz, todos nós temos uma missão, mas missão é para missionário. Não, mas missão é aquela missão de fazer alguma coisa. Isto é missão. E todos nós, quando nos propomos a fazer esta encarnação, esta agora, por exemplo, nós viemos com alguma missão para cumprir. Além da expiação, temos sim alguma coisa para cumprir aqui na Terra. É uma missão. Pelo menos duas, Antônio. Que eu me lembro. Duas. Pelo menos duas. Só né? duas? A reforma de si próprio. Essa a gente vem como missão, né? E de ser pai e ser mãe. Isso é atividade missionária. Aí o resto mais é acrescentado com o teu esforço, com a tua dedicação, né? Se tu queres virar uma candeia que o Cristo nos convoca, aí o resto é acrescentado. Mas, naturalmente, em todos os planejamentos reencarnatórios, ou praticamente todos, vem a reforma de si mesmo e a missão de ser pai e de ser mãe. E olha só, nós, seguindo naquela linha, né, de raciocínio, quando nos deparamos, Jussi, eu creio que nós, muito mais do que esses dois itens, né, tem uma imensidão, a gente poderia abrir mais um leque de missões ou de possibilidades para nós crescermos e nos aproximarmos de Deus. Provas. Muitas. Então, mas nós temos tarefas importantes. Nós temos que colocar a nossa luz, a nossa iluminação própria, no sentido de auxiliar o nosso próximo mais próximo. Então, por exemplo, nesses últimos dias aí, quantas vezes nós dissemos para os nossos filhos não bebam? E será que nós demos esse exemplo? Quantas vezes nós falamos algo para nossos filhos, nossos pequenos, mas nós não exemplificamos? A questão do beber, leia-se, é exagerado, né? Fora do controle. Então, essas questões que agora também nós poderíamos abrir outras 1000 possibilidades, que nós venhamos a pensar sobre essas questões aí que são necessárias. Só para dar um adendo aqui no Jussi, e eu quero só para somar, não é nem para colocar a polêmica, não. Quando se fala pai ou mãe, não quer dizer que aquele que não tem filho não tem a missão também de ensinar aquelas criaturinhas que estão ao seu redor como pai ou mãe. Então isso é importante que se diga também. O Jussi pode continuar agora. Foi uma expressão genérica. Sim, com certeza. Isso. Mas ficando ainda na candeia, Dilson, e cuidando para expandir como tu fizeste o conceito expansivo de Emmanuel.
o sentir e o viver, o exemplo é o óleo da candeia. Com certeza. É o óleo Legal. da candeia. Porque se tu não tem lá dentro algo queimando dentro de ti, tu não ilumina. Sim. E esse sentir e viver o que tu ensina é o exemplo que tu fala. Com certeza, que legal, Jussi. É isso. Então que a nossa mensagem hoje inclua uma reflexão, não é mesmo? Para todos nós nesse sentido. Para que nós realmente sejamos esta luz. Essa luz maravilhosa que Jesus nos permitiu quando a espiritualidade amiga nos trouxe aqui para, então, a reencarnação, né, que estamos vivendo hoje. Nós estamos aqui, todo mundo concordando agora. Coisa boa. Parece que está tudo maravilhoso. Está. E tá, mas eu digo assim para vocês que estão nos ouvindo e nos vendo. Não é fácil fazer tudo isso que nós estamos falando aqui. É tão fácil falar, não é fácil, porque é preciso muito treinamento para deixar essas coisas acontecerem, para fazer acontecer, não é deixar acontecer, para fazer acontecer, é preciso ir à luta, batalhar, treinar para dar o exemplo, para ser bom de verdade, é treinamento diário, contínuo sempre, todo momento, porque eu chego às vezes na minha própria casa, onde estão reunidos a parentaiada toda, nas festas, final de ano, eu vou num bolinho aqui tem muita gente, o bolinho está falando de alguém, outro bolinho, está uma coisa errada aqui, por que estão falando de alguém? Eu dou um exemplo bem genérico também, para as pessoas entenderem, isto faz mal, isso não é legal, não é o momento de nós estarmos falando de alguém, falando para alguém sim, mas nunca de alguém. É preciso nós começar a pensar nisso também, o exemplo. Nossa existência é uma verdadeira candeia viva. Nossa existência. Emmanuel nos traz essa reflexão. Então nós temos que pensar nesses momentos como o exemplo que tu trouxestes, né, Antônio? E o verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus, também nós temos que deixar claro, né, que não é o ser perfeito e que dificilmente um de nós consiga ter a encarnação completa, atinja a completude, né? Dificilmente. Eu creio que nós ainda nos faltará algumas dezenas e centenas de encarnações para nos depurarmos. O processo é lento, mas o verdadeiro cristão, ou o verdadeiro espírita, ele é assim mensurado pelo esforço que faz para vencer essas más tendências de entrar no círculo da falação, do falar mal, que ele naquele momento, ele entre naquele ambiente, penetre naquele ambiente, mas que ele comece a ter uma percepção das coisas boas. E muda. E ele vai conseguir mudar toda a conversa em andamento. Embora, principalmente a vibração. Antônio, Dilson, seja difícil, ninguém diz que é fácil, né? É difícil. É o momento, amigos, que nós podemos renovar o nosso compromisso com este chamamento de Jesus. É o momento. Nós acabamos de deixar um ano que talvez para muitos ou para a maioria tenha sido um ano pesado, um ano de sofrimento, um ano de doenças, um ano de dificuldades financeiras. Então nós estamos iniciando um novo ano. Que esse novo ano nós possamos colocar bastante óleo na nossa candeia, para que ela ilumine, que nós possamos deixar a nossa candeia sobre a mesa para que ela ilumine muitos, que a nossa candeia não tenha uma chama que queime, mas que só ilumine, para a gente não prejudicar ninguém. Então, se é um momento que a gente precisa refletir sobre isso, é no início de um ano, onde nós estamos começando a tocar a engrenagem de uma nova etapa, de uma nova história que nós vamos escrever, a nossa história, que seja de uma candeia iluminada a serviço de Jesus. Esse é o nosso pedido, embora a gente saiba que cada um tem
e todos nós temos, e nós aqui também temos, dificuldades para fazer isso. Bela exortação, Jussi, muito boa. Que nós possamos então sermos, se a candeia for muita luz, que poderá nos cegar, que sejamos então os pirilampos, né? Pirilampos, já basta na noite, na escuridão, um pirilampo clareia, alumia demais. Pelo menos isso. Sim, o pirilampo é uma luzinha aqui, uma luzinha ali, outra ali, mas né? diversos pirilampos iluminam, né? Exato. Imagina assim aquela direção onde estão os pirilampos, chama a atenção, né? Exatamente. Pois é. Vão ter seguidores. Então, na nossa vida é assim. Se nós formos pequenos pirilampos, e por vezes a gente se esquece, se permite o erro, mas daqui a pouco a gente se lembra, naquele momento, faça um esforço de ser aquela luz naquele momento. Outras vezes nós vamos lembrar com mais frequência, e assim nós vamos mudando dentro de nós a nossa forma de ser, o nosso jeito de ser. Nós vamos ressignificando internamente aquela imperfeição, vamos significando por uma perfeição. E aí aos poucos nós vamos ensinando para a nossa consciência espiritual a nova forma de viver, e nós vamos gostando de ser assim. É assim que o espírito progride, é assim que ele diminui em si mesmo a sua imperfeição. Não esqueçamos, a imperfeição é aquele momento que nós somos muito ruins e muito bons ao mesmo tempo, às vezes, né? Essa é o sentido de imperfeição espiritual. E assim a gente vai melhorando, vai evoluindo, vamos nos tornando luz, a verdadeira candeia. Ano novo, vida nova. Vida nova. Sentir e viver o que sente é o óleo da candeia. Que possamos pensar nisso. Vamos encerrar, meu irmãozinho? Podemos. Encerrar com a prece para que todo mundo possa receber então essa energia desta luz fortíssima que Jesus nos manda. Pois bem, então, chamamos todos, onde quer que estejam, em seus lares, no trabalho, onde quer que estejam. Se quiserem fechar os olhos e puderem, fechem. Porque os olhos do corpo fechados, parece que nós conseguimos ampliar a visão da alma. Se assim puderem, o façam. Então, onde quer que estejamos, que possamos elevar nossos pensamentos ao Criador, modificando as nossas vibrações com auxílio da respiração. Que respiremos com mais calma, com mais leveza, ouvindo então a nossa respiração. Estamos ouvindo nossa alma, estamos modificando a nossa vibração, nos conectando pela mudança vibratória com a espiritualidade amiga. E não há lugar especial, qualquer lugar é lugar, pode ser dentro do banheiro. O que importa é como nós postamos a nossa mente. Ó Deus, te apiede-te de nós. Permita os bons espíritos neste momento nos permitir um passe, estes fluidos maravilhosos, que possam nos trazer, quem sabe, curas às nossas almas aflitas, quem sabe ao nosso corpo lesionado, ferido, doente. Ó Pai amado, permita aos bons espíritos nos darem as forças que necessitamos para os nossos enfrentamentos. Permita que eles nos acompanhem sempre, sobretudo neste ano que começa, que inicia, para que possamos sermos pirilampos da paz, sermos luzes, para que tenhamos as forças para darmos bons exemplos,
para que possamos ensinar, para que a nossa vida se torne uma candeia viva. Ó Pai amado, somos muito gratos por tudo que somos, também por tudo que temos. Que assim seja.